Oi, oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada aí todo mundo que já está online. Hoje a gente tem convidados especiais aqui no Intel, então estou com o Ronaldo, com a Mari, e a gente vai bater um papo para falar aí sobre os temas que a gente tem discutido, né, nos últimos dias, ciência de dados, inteligência artificial, mas com um olhar mais para mercado de trabalho. Então, quem já está aí, queria que vocês comentassem aqui como é que foi a aula de ontem com o Wesley, né? Foi uma aula mais focada em ferramental de ciência de dados. Então, quero muito saber o que vocês acharam, né? E vindo também já da aula com o Maurício. E aí hoje a gente vai encerrar agora com um olhar mais prático na ponta, né? De quem está vivendo isso no mercado. Então, queria começar pedindo para vocês se apresentarem. Então, Mari, Ronaldo, para vocês se apresentarem, contar um pouco, né, da posição onde que vocês estão hoje, o que vocês estão fazendo hoje, e também se puderem contar como que ciência de dados e AI faz parte do dia a dia e da rotina de vocês. Tá indo? Bom, obrigado pelo convite, Aninha. Oi, Mari. Oi, pessoal. Me apresentando, eu sou Ronaldo Rodrigues, eu sou sócio do BTG Pactual e como formação, eu sou economista de formação, eu fiz cursos de inteligência artificial aqui no Intel e alguns cursos fora também, e faço pós-graduação em neurociência. No banco, a minha principal atuação hoje é na asset management do banco. Eu sou um dos sócios... O áudio ok? Eu sou um dos sócios responsável pela nossa plataforma de investimentos imobiliários, que é uma indústria bem tradicional, né? Assim que a priori não parece ser uma indústria que poderia usar tanta inteligência artificial, muito embora a gente use muitos dados. Então é uma indústria que a gente investe em shopping center, em lajes corporativas, em estádios de futebol, em hotéis, enfim, edificações de uma forma geral. Mas a gente usa bastante, principalmente bastante dados. Explorando de uma forma super rápida aqui na apresentação, eu fiz economia e uma parte do curso de economia você estudar econometria, você fazer regressões, você usar os dados para explicar suas hipóteses, para chegar nas suas hipóteses, para testar as suas hipóteses. E é isso que a gente faz isso bastante na prática. Em qualquer indústria, seja na área imobiliária, que é uma indústria mega tradicional, secular, que tem muito o feeling do empreendedor, do incorporador, você pode aplicar os dados, assim como as frentes mais inovadoras do banco, como o banking, a área de retail, a área de seguros e crédito, que usa no dia a dia. Então depois eu posso explorar um pouquinho mais alguns exemplos, mas a gente usa bastante na nossa área. Enfim, a gente pode pegar diversos tipos de informação. Quantas pessoas estão frequentando os nossos shoppings, qual é o perfil de usuário que entra nos nossos shoppings, qual é o tipo de comunicação de marketing que a gente vai fazer para eles, ou então nos nossos escritórios, quantas horas as pessoas ficam nos escritórios, quais câmeras, em que região elas ficam, como elas utilizam, como a gente pode moldar os espaços para ficar melhor atenderem as empresas ao longo do tempo e assim tornar o ambiente mais agradável. Enfim, são infinitas aplicabilidades, a gente pode explorar um pouquinho mais depois. Obrigada, Rô. Você, Mari. Oi, boa noite, gente. Boa noite, obrigada, Aninha, por estar aqui. Obrigada a vocês por estarem conectados. Eu sou Mariana, eu sou cofundadora da Nexo, uma empresa especializada em transformação cultural. A gente assessora lideranças de grandes organizações, como a Ambev, Unilever, Itaú, Votorantim, Grupo Boticário, grandes empresas. Acho que essas que a gente conhece no Brasil, a gente trabalha com mais de 60 delas, para entender os movimentos de futuro, especialmente voltados à inovação, transformação do mercado de trabalho e ajudar que essas organizações se movimentem nesse sentido do futuro,
resolver processos, problemas, questões que às vezes as soluções não estão tão claras. A gente sempre faz pesquisas para entender como que a gente ajuda essas organizações a movimentar por dentro, né? Especialmente potencializando as pessoas que dentro dessas organizações trabalham para que elas sejam os vetores dessa transformação. Eu comecei a minha carreira com projetos de redução à pobreza e combate à fome. Também usava muita econometria, estatística para entender esses projetos. Você também é economista, né? Sim. E aí, né, eu viajava e entendia se projetos de governos, fundações, Unesco, eles de fato alcançavam os resultados que eles almejavam, e para isso fazia isso de uma forma bastante, usando métodos de estatística e econometria. E aí é interessante, né, nessas eras de carreira, hoje na Nexo a gente também trabalha com dados, e é interessante ver, né, o que era trabalhar com dados lá atrás, na minha primeira fase de carreira, e agora. Porque acho que tem duas coisas que são muito interessantes. Quando a gente pensa em dados quantitativos, inteligência artificial ajuda muito, especialmente porque você consegue avançar e começar a usar Python ou R para te ajudar. Então você acelera e consegue fazer análises muito mais avançadas de uma forma... É impressionante. Consegue dar um exemplo, Mari, de algum tipo de análise de alguma pesquisa que você fez, né, na Nexo, usando AI, assim, que você mesma fez? Muitas, por exemplo, recentemente a gente estava assessorando um grupo bastante complexo, e eles tinham um modelo de competências para, né, avaliar o desenvolvimento e a performance dos seus times. Só que era um modelo bastante completo, eles tinham 21 competências. Então, a gente usou AI para entender todos os cenários possíveis que as pessoas poderiam ser avaliadas a partir dessas 21 competências. E são muitos, assim, ultrapassava 200 mil, porque as pessoas poderiam ser avaliadas por até 7 competências dentro dessas 21, só que era livre. Então, quando você combina tudo isso, você acaba chegando numa complexidade muito grande, e o que acontecia é que tinha muitas dessas competências que eram essenciais para o negócio, que não estavam sendo avaliadas, porque dentro desses mais de 200 mil cenários de possibilidades, competências essenciais ficavam de fora. E foi muito fácil fazer isso com AI. Em outros tempos, teria dado um pouco mais de mão de obra. Então, para mim, é bastante interessante fazer esse ciclo, olhar para trás, a trabalheira que dava para fazer algumas análises, e hoje como é que isso é muito mais fácil. E o segundo ponto, além das análises quantitativas, a gente gosta muito dos dados qualitativos, eles trazem insights muito importantes. E eles sempre foram dados, então às vezes tinha algumas pesquisas que o pessoal falava assim... vai ser muito... Às vezes a gente fazia pesquisa qualitativa, eles tinham uma pesquisa quantitativa depois, e voltavam para a gente e falavam assim, nossa, foi ótimo, porque a gente comprovou com dados aquilo que vocês trouxeram para a gente. Só que a gente já trazia dados, né, palavras são dados, imagens são dados. E, de novo, hoje, poder usar a AI para analisar esses dados qualitativos, né, os modelos de... large language, né? Eles provaram para a gente que palavras são os dados. E hoje também é muito mais interessante fazer as análises que a gente fazia antes, também dava muito mais trabalho. Hoje a gente consegue fazer mais rápido muitas análises e consegue chegar em insights até mais poderosos, usando e abusando dos dados qualitativos. Então, esse é um resumo. Legal, Mari. E hoje você está no MIT, né? Fazendo pesquisa sobre a relação entre tecnologia e liderança organizacional. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, o que você descobriu nesses últimos anos do MIT, né? Estando aí na ponta da inovação, como que essa evolução de AI tem chegado ali no próprio MIT ou nas pesquisas que você tem acompanhado. Boa. Foi bem legal, assim, né? Meu programa eu fui para 2021, na verdade, foi 2 anos, eu terminei o programa, ainda continuo conectada, mas foi bem ali, enquanto eu estava bastante conectada e envolvida no MIT, quando estourou
o ChatGPT, né? Que foi o primeiro, o breakthrough, que todo mundo ficou bastante chocado ali. Era novembro de 2022, né? E estar lá foi encantador, porque imediatamente quando todo mundo começou a organizar vários simpósios e vários seminários para entender o que estava acontecendo e usar e entender como é que aquilo seria aplicado nos negócios. E o entusiasmo é muito grande. Outro dia eu estava comentando, sentando tomando café com um amigo, e aí ele falou, what a time to be alive. Então é um encantamento. As pessoas, assim, não poderia ter um melhor momento para você estar em tecnologia e em negócios como o momento que a gente está vivendo agora. Inclusive o Yutin, que veio aqui, ele voltou para a Microsoft. Não sei se você viu, porque é difícil ficar de fora, né? Então o momento agora é de muita curiosidade. As pessoas não têm muita resposta, eu acabo me conectando muito, embora, né, tenha feito meu programa na Escola de Negócios, na Sloan. Me conecto muito com as pessoas que estão fazendo os PhDs, que são de fato quem estão criando e desenvolvendo. Esse meu amigo, ele faz o PhD dele, bastante conectado com AI. E tem muita curiosidade, muito mais perguntas do que respostas. Isso é importante saber, né? Todo mundo saber, porque às vezes a gente está aqui achando que a gente não sabe nada. Tá todo mundo tentando entender os impactos disso, como vai ser, mas é um momento de entusiasmo muito grande. E é interessante ver o que eles estão fazendo. Outro dia eu estava conversando com também um estudante de PhD da área de AI náutica, sabe, no prédio de desenvolvimento de tecnologias marinhas e náuticas, que é uma frente muito forte no MIT. E tinha várias coisas que eu não sabia, que, por exemplo, um navio, principalmente um navio de guerra, um navio de exército, ele demora mais de 30 anos para ficar pronto. São 30, 40 anos para fazer o design e construir um navio. Eu não fazia nenhuma ideia disso. E eles estão muito entusiasmados, porque esses 40 anos agora, possivelmente com AI, vai ser reduzido a 15 anos. Então é muito interessante ouvir essas histórias, esses impactos e ver as pessoas trabalhando em cima disso. Se vocês que estavam lá estavam fazendo questionamentos, imagina a gente aqui, que não é necessariamente do setor. Foi um período bem legal. E essa frase que você falou aqui, que tempo para estar vivo, cara, eu estava fazendo essa reflexão com o pessoal da minha pós, recente, igualzinha. Cara, se você parar para pensar, eu tenho 35. Há 20 anos atrás, como que a gente usava tecnologia, como que a gente fazia as contas, há 15 anos atrás, como a gente faz hoje. A curva, a inflexão, assim, parece uma progressão geométrica na vida real. Então, eu também estou bem, de novo, vindo de uma indústria mais tradicional, mais imerso num banco que tem uma plataforma inovadora, e que está à frente na tecnologia, ver as aplicabilidades, ver como a gente pode usar também, assim como o navio pode reduzir o tempo de 40 anos para 15, ver como o tempo de resposta para um cliente pode reduzir, como que você pode chegar numa alocação de portfólio melhor, testar a sua tese de investimento, enfim, a sua interlocução com os seus clientes, também do nosso lado aqui é excitante. E, Rô, assim, você, acho que você é um caso interessante, porque você fez economia, né, como você falou, você está num mercado tradicional, né, mercado financeiro, num banco super consolidado, também que tem passado por um movimento de transformação digital super forte, mas você está na área de real estate, né? E eu acho interessante porque toda vez que eu falo com você, você está fazendo um curso novo, né? Ou está estudando alguma coisa, enfim, e me conta do último curso que você fez e tal. Então, acho que tem 2 pontos, assim, que eu queria que você compartilhasse com a gente. Acho que um é sobre essa importância de, na vida profissional, estar sempre estudando, estar sempre se atualizando, né? O que te motiva a fazer isso? E é engraçado que, assim, ao mesmo tempo que você acabou de fazer o curso de AI do Intel, você também está fazendo o curso de uma pós-graduação em neurociência, assim, né? Então, áreas completamente diferentes que nem estão diretamente tão relacionadas ao seu escopo no dia a dia no banco. Então, como é que você vê esse lifelong learning, né? Esse aprendizado contínuo, assim?
Quando a gente começou essa pós, a gente precisava se apresentar e um dos exercícios para descontrair, quebrar gelo, era se definir em uma palavra, né? A gente fez algumas brincadeiras e tal, e foi se definir uma palavra. E eu, refletindo ali em coisa de 20 segundos, pensei, cara, qual que poderia ser a palavra que poderia me definir, que até explicaria o motivo pelo qual eu estou aqui. E a palavra que eu escolhi na hora e depois fez bastante sentido foi curiosidade. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu acho que essa curiosidade intelectual, entender como as coisas funcionam e como as coisas se moldam e como as coisas evoluem, é o que explica, pelo menos para mim, é o motivo de gostar de temas que aparentemente são diferentes. Então eu sou economista de formação, eu cheguei a cursar engenharia na Federal do Rio, enfim, mas acabei seguindo a carreira de economista. E falando um pouco, tem a vertente mais profissional e a vertente pessoal. Na vertente profissional, eu entrei no mercado financeiro com o objetivo de ser trader. Então eu me tornei trader do banco, comprava e vendia títulos, valores mobiliários, e eu tinha como endgame que eu seria um ultra especialista nesse setor. No final das contas, conforme a minha carreira, o tempo foi passando, eu fui ganhando um pouco mais de experiência no mercado, eu fui entendendo que você ter outras habilidades para o meu perfil fazia mais sentido. Entender de outras áreas, ter outras habilidades técnicas. Então, para entrar no banco, eu aprendi a programar. Na época eu usava bastante linguagem C, usava Excel, VBA, usava uns programas de econometria, não lembro nem se eu vou falar os programas certos, mas era Stata, Gretel, Maple, não sei se são esses. E fiz bastante curso na época com o propósito de, poxa, eu quero ingressar na carreira de trabalho com um diferencial competitivo aqui, aprender uma programação. Eu sou economista, mas quero aprender programação. E para entrar no mercado. Uma vez inserido no mercado, quando eu olhei, isso é uma análise ultra pessoal, quando eu olhei as pessoas que eu mais tinha admiração, assim, para onde eu gostaria de apontar o meu canhão de carreira, eu enxerguei, na minha visão, nitidamente dois tipos de perfil. Ou o perfil ultra especialista, ou o perfil, talvez, entre aspas, mais generalista. O perfil especialista é aquele cara que ele vai estar no pico do conhecimento daquele setor, ou ele vai estar inovando naquele setor, ou ele vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, e ela vai avançar na fronteira de conhecimento daquele setor, e aquilo que dá prazer, ele quer seguir naquele caminho, ele vai ser a referência de mercado daquilo. Então ele vai conduzir todos os estudos, os cursos, etc., em áreas que sejam direcionadas nessa direção. Um outro perfil que eu também tenho bastante admiração para os dois perfis, é o perfil que consegue encaixar um quebra-cabeça de habilidades ao longo da vida. Então eu aprendi, no início de carreira, entendia que era importante ter fluência no inglês, ter habilidade de programação, de Excel, mas depois eu fui entendendo que corporativamente era importante saber falar em público, era importante entender como se comunicar, transmitir a informação de uma maneira adequada, porque a comunicação é como eu falo, mas também como chega até você, gerir pessoas. E eu fui percebendo que haviam outras habilidades que eu gostaria de desenvolver, e eu me perguntei naquele momento que perfil que eu sou. Eu vou seguir nesse perfil mais especialista ou vou seguir no perfil mais generalista? E eu me encontrei no perfil que gosta de fazer coisas diferentes ao longo do tempo, ao longo da vida. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, no banco, hoje eu estou na área imobiliária, mas eu já fui trader de ações, já trabalhei no back-office do banco. Mesmo na área imobiliária, eu participo de outras iniciativas, então eu sou curador do nosso curso de formação interna, que seria uma pós-graduação em mercado financeiro. E eu não te contei meus hobbies novos, mas comecei a fazer aula de violão e aula de árabe. Árabe? Árabe. Da onde saiu isso? Longa história, depois eu explico. mas eu acho que... Mas, enfim, voltando ao ponto do generalista, eu acho que ter uma curiosidade de entender como as coisas funcionam e como eu posso otimizar, melhorar a minha vida, ou como posso estar mais capacitado para o curto, médio e longo prazo,
para mim sempre foi um driver super importante. Eu vejo isso 100% funcional na minha vida corporativa, na minha vida como atleta amador, na minha vida pessoal. Então, se eu quero ser um corredor melhor, falar um pouco de corrida, que agora é o que está um pouco mais em evidência, na frente de atletas amadores. Eu fiz minha primeira meia maratona em 2015. Poxa, se eu quero ser um corredor melhor, de 10 anos para cá, eu vou aprender um pouco de nutrição, vou aprender um pouco de anatomia, vou aprender com os melhores atletas. Eu sempre tive esse ímpeto e a curiosidade de entender a fundo, de não tomar a informação de primeira e assumir como verdade absoluta. E eu acho que isso reverbera em todos os aspectos da minha vida. E o motivo de neurociência de forma rápida aqui, eu não tenho ímpeto de ser um produtor científico de material de neurociência, mas eu tenho o ímpeto de ser um usuário com bastante aplicabilidade do que a neurociência, do que o conhecimento de neurociência pode fazer na prática, tanto no banco quanto fora do banco. Então, por exemplo, neurociência comportamental. Por que a gente age como age? Por que a gente tem as emoções que a gente tem quando o mercado vai para um lado, vai para o outro? Como funcionam os conflitos na área? Como você pode solucionar? O que dispara no nosso corpo? Quais são os hormônios, as substâncias e como a gente pode contornar? Quais são os mecanismos para a gente gerenciar a nossa vida, cadenciar a nossa vida para a direção que a gente quer? Então, tanto na vida corporativa quanto na pessoal, eu entendo que a gente não tem controle sobre nada, né? As coisas acontecem, mas a gente tem um mínimo de mancha aqui. Então, quanto mais eu puder, ao menos, direcionar a minha vida e guiar e otimizar, melhor. E falando um pouco do curso, o curso que a gente depois a gente pode explorar mais, o curso que eu fiz aqui, o curso executivo que eu fiz no Intel sobre inteligência artificial, também para mim foi muito importante nessa frente de me abrir outras aplicabilidades no meu HD interno, entendeu? Tanto de usar na prática, no meu dia a dia, tanto na gestão do time, quanto conversando com os times de tecnologia com mais propriedade, quanto sabendo direcionar, quanto atividades básicas fazer de forma sozinha ali e com baixo custo. Muito porque o curso deu os insights, deu todo o material, e aí você tem a curiosidade de aprofundar. Bom, beleza, eu tenho todos esses cases, eu tenho todas essas ferramentas. Como que eu posso ir além, né? Como é que eu posso usar na prática? Então eu acho que eu me considero um cara nesse perfil. Eu tenho curiosidade e eu tento ser o cobaia do que eu aprendi ali. Tem algum exemplo de algo que você aprendeu no curso que você conseguiu implementar no seu dia a dia, seja profissional ou pessoal? Cara, tem alguns. A primeira coisa é que no dia seguinte do curso, todo mundo do meu time tinha Copilot e ChatGPT no banco. E não tinha antes. Brincadeiras à parte, acho que essa foi a primeira aplicabilidade. De imediato também a gente avançou em algumas iniciativas que a gente tinha. Vou dar um exemplo de uma. Na nossa área, a gente tem diferentes investidores para diferentes perfis de ativo. Então, dando exemplos simples, eu tenho um investidor que investe no nosso fundo de shoppings, um investidor que investe no nosso fundo de crédito, um investidor que investe no nosso fundo de hotéis. A gente pegou as informações que são do nosso conhecimento sobre o nosso fundo ao longo do tempo, sobre a posição desses investidores ao longo do tempo e como isso se comunica. Porque talvez o gestor, de forma isolada individualmente daqueles fundos, não consiga ter a visibilidade do todo do cliente. E a gente, utilizando a ferramenta de inteligência artificial para tentar criar essas conexões de muitas variáveis que a gente individualmente não conseguiria criar, a gente conseguiu traçar planos de compreender melhor o cliente. Poxa, quando o mercado, esse segmento do mercado imobiliário está desse jeito, está mal, esse perfil de investidor dessa idade, dessa regionalidade, caminha para esse tipo de investimento. Já o outro, de outra idade, de outra regionalidade, caminha para outra. Então você consegue ganhar escala na conexão com o seu cliente, nesse exemplo aqui que eu estou tratando. Quando você fala que você tem 5, 10, 100 clientes, você consegue memorizar o perfil de cada um e o comportamento deles ao longo do tempo. Mas pensando em escala, na área a gente tem mais de 1,5 milhão de investidores, entre CPFs e CNPJs.
é humanamente impossível que eu memorize o comportamento dos 1,5 milhão de investidores e que eu consiga criar essas conexões. Eu posso fazer a neurociência que for, eu posso ter 3 bilhões de neurônios e as conexões neurais que for, que eu infelizmente não vou ter essa capacidade. Mas a gente colocando na ferramenta, a gente conseguiu ter. Então estou dando um exemplo, a gente saiu acho que com mais de 40 iniciativas pós o curso, para pensar e borbulhar e ranquear quais seriam as iniciativas que a gente daria prioridade, e essa foi uma que a gente achou mais interessante. Nossa, muito legal, não sabia, que bom. Mari, enquanto o Ronaldo estava falando, né, sobre carreira especialista e generalista, eu lembrei muito de você. Para quem não sabe, acho que para quem está assistindo provavelmente não sabe, mas a Mari participou da criação do Intel, então toda a pesquisa que a gente fez para decidir e descobrir que a gente ia criar o Intel, né, foi, do ponto de vista de pesquisa, foi liderado pela Mari. E aí eu lembro que na pesquisa, acho que um dos grandes achados que você trouxe era de que o jovem no futuro é um desespecialista. E eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto até hoje, assim, é pensar nesse conceito que você criou, que é sobre a pessoa que consegue se especializar e depois se reespecializar de acordo com as adaptações, né, e os momentos de mercado. Então, você que está ali, né, como CEO de uma consultoria que atende aí as maiores empresas do Brasil, do ponto de vista de transformação cultural, de desenvolvimento, o que você está vendo que as empresas estão fazendo, que os profissionais estão se movimentando desse ponto de vista de adaptabilidade, né? Como se tornar... Não existe mais só o especialista e generalista, né? Como se tornar um desespecialista e como que AI pode te ajudar nesse processo? Perfeito, ótimo. E eu pensei isso, né, que eu achei incrível também. O Ronaldo contando tudo que ele faz, enfim, em relação às suas outras perguntas anteriores, acho que essa é a palavra de ordem agora, né, a curiosidade, o tentar entender, o tentar conectar as coisas, tinha os conectores também, né, as coisas cada vez mais, tem mais interface e mais relações do que a gente pode imaginar, né, que você falar, que essa pessoa do BTG fazendo neurociência e de repente você vê as coisas se potencializando, porque o mundo hoje é sobre essa hipercomplexidade e como as coisas vão se relacionando. E nesse momento, especialmente, né, como o Ronaldo disse, se nem os PhDs do MIT que estão desenvolvendo AI tem todas as respostas, imagina nós. Então, a gente tem que estar constantemente tentando entender, tentando se atualizar, tentando buscar a curiosidade, o emergir nas ferramentas, o testar, o experimentar, sem medo, é hiper importante. E quando a gente fala dentro das empresas, as empresas também vão precisar de passar por grandes transformações ao longo desse tempo. E se continuar, né, ser uma pessoa dentro da organização que ajuda a organização a se manter relevante e se manter relevante dentro dessa organização vai depender dessa capacidade do não se apaixonar pelo que você faz hoje, mas se apaixonar pelo que você pode resolver no futuro. Então, né, dos nossos estudos, e isso é às vezes comum, né, a gente viu que em tecnologia, eu quero fazer tudo em Java, porque eu amo Java, eu sigo Java, né, tenho o culto pelo Java, mas é menos sobre a ferramenta, porque a gente vai ter outras formas de fazer. O importante é se apaixonar pelas possibilidades e pelas soluções, e hoje está mais fácil de aprender novas coisas. Então isso vai ser fundamental, porque de fato não precisa ter medo disso. Alguns trabalhos não vão ser mais feitos por humanos. E a gente vai fazer outras coisas, né? Tem gente que tem muito medo disso, mas 70% dos trabalhos que existiam na década de 30 não existem mais. E tá tudo certo. E a gente tá ocupado. Antes a gente tivesse um pouco mais liberado, né? Mas tá todo mundo cheio de coisa para fazer. Não falta coisa para fazer. São novos trabalhos. A gente também falava muito isso. Às vezes quem entra numa faculdade hoje não sabe o que vai fazer no futuro. Vai formar e vão ter novas posições de trabalho, e a gente também. Então, vai exigir essa constante reinvenção, essa constante paixão por aprender coisas novas, desaprender o que sabia antes, e a curiosidade, acho que talvez seja a grande palavra de ordem desse momento que a gente está vivendo. Legal, Mari.
E assim, eu acho que você que estuda a fundo, né, como que é a estrutura organizacional de grandes empresas, eu acho que muita gente que está participando dessa jornada executiva com a gente, né, são pessoas que estão no mercado de trabalho, numa posição ali de gerência, né, ou um analista sênior que está indo para uma posição de gerência, ou alguém que já está numa posição de gerência, que está se preparando, se capacitando para assumir uma posição de gerência sênior ou de diretoria. Então eu queria que você contasse, assim, e eu acho que também adoraria te ouvir, Ronaldo, sobre isso, sobre essas migrações, né, quais são os saltos de competências técnicas que o profissional tem que ter e tem que se capacitar para ir, né, de um analista sênior para um gerente júnior, de um gerente para um gerente sênior, ou, né, para quem está almejando ir para uma posição de diretoria. Assim, quais são as competências que vocês acham que vira a chave nesses momentos de carreira? Eu vejo... Vou pegar o gancho que você estava falando sobre, além da curiosidade, a gente estava falando do nosso poder de adaptabilidade, né? Qual que é a principal característica do ser humano, né? Porque evolutivamente a gente existe. Não somos os mais fortes, não somos os mais ágeis, não somos os mais o quê? Nós somos os mais adaptáveis. Então eu vejo muita gente com medo. É o que você está falando, há 50 anos atrás os empregos de hoje mudaram completamente. Agora vai mudar mais rápido, mas a gente precisa se adaptar. Eu sou mais do perfil otimista de ficar animado do que do perfil animado, tipo, beleza, vamos aprender porque vai ter muita coisa boa pra gente fazer. Eu ajudei o RH do banco a estruturar um programa que chama Mentoria Institucional, do qual os sócios do banco mentoram pessoas com pouco tempo de banco, mas que o banco enxerga como potencial de crescimento. E tem uma coisa que eu comento bastante, tanto na abertura do programa, quanto para quem está começando a participar, que é justamente essa migração do cargo para gestão, né? Do cargo talvez um pouco mais técnico para um cargo de um pouco de mais gestão. No início da carreira, eu acho que as principais características que são demandadas são a tecnicidade, né? Poxa, eu ser um cara que entende bastante, seja dependendo da área, seja de programação, seja de design, seja de comunicação, do que for. Aquela pessoa que está mais técnica. Então você precisa entender do processo, você precisa entender da tecnicidade envolvida naquilo ali. Quando você avança, talvez, um cargo, um step ali na sua carreira, eu acho que você começa a ser exigido mais em conseguir ainda ter bastante habilidade técnica e estar up to date ali na fronteira daquele teu conhecimento, mas começar a gerir pessoas. E aí, começar a gerir pessoas, entra um ponto que é bastante importante, que é a habilidade de comunicação, que envolve várias coisas. Comunicação para gestão de conflitos, comunicação para alinhamento de expectativa, comunicação para direcionamento de carreira. Então, essa formação de outros técnicos, vamos dizer assim. E depois disso, quando você vai evoluir para um cargo de gerência sênior ou de diretoria, você ainda precisa estar entendendo bastante da técnica, mas fica muito mais necessário, na minha visão, você conseguir orquestrar diferentes gestores e orquestrar diferentes times e você conseguir encaixar o fluxo das coisas. Então, não só você fazer a gestão de um processo, não só você fazer a gestão e a formação dos líderes, mas você conseguir ver o big picture, né? a grande imagem, né? o todo. Para o cara muito técnico, o cara que está ali no dia a dia, talvez ele não está enxergando a imagem completa. O segundo cargo, ele é um cargo mais de formação de gente, ele precisa que outras pessoas aprendam a fazer o que ele faz para ele poder se alavancar. E o terceiro vamos dizer, o técnico. É o técnico do sentido de futebol, né? Não é o cara efetivamente técnico, mas é aquele que precisa saber comunicar, precisa saber engajar.
Então são as habilidades que... Eu acho que tem muito a ver com estratégia, né? Isso que você falou, assim, sobre conseguir ver o big picture, conseguir orquestrar o time, orquestrar as pessoas, direcionar. Eu acho que tem muito a ver com estratégia, e é muito difícil conseguir ter essa visão e estratégia se você não passou pelo técnico, né? Assim, se você não viveu o que estava acontecendo ali na ponta. Eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive é assim que funciona a contratação do BTG Pactual. A principal porta de entrada do banco é a área de back-office, que é a área que dá todo o suporte para a plataforma e estrutura do banco. No geral, existem outras portas de entradas, mas essa é a porta de entrada principal. E depois, salvo engano, acho que de 1 ano e meio nessa área, você fica elegível, mediante uma boa performance, a pleitear vagas em diferentes áreas, seja na minha área, na Asset, seja na área de tecnologia, enfim, seja em qualquer área que for. Justamente por isso que pelo que você está comentando. É super importante você entender, ter a curiosidade do funcionamento da máquina quando você for usar a máquina. Não adianta nada você pilotar bem um carro se você não entendeu aquele barulhinho, você não sabe o que aquele barulhinho do carro está te dizendo, o que está errado, o que está acontecendo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ajustar. Só quem já abriu um capô e entendeu como é que funciona a estrutura de um motor vai conseguir entender isso. Então eu sou desse partido. Eu particularmente sempre tive a experiência de gerir produtos que eu tinha conhecimento pleno do que eu estava gerindo. Então, para mim é muito importante. Então, quando a gente entra num setor novo, por exemplo, a gente entrou no setor de shoppings há 6 anos atrás, talvez, relativamente novo. A gente não tinha shoppings no nosso portfólio. Cara, eu quero passar o dia no shopping. Eu quero conversar todo dia com o lojista. Eu quero falar com o segurança. Eu quero ficar com o superintendente. Eu quero entender como é o bastidor aqui da operação do shopping. Eu quero ficar andando aqui, eu quero vir em todos os horários, eu quero pegar o meu carro e vir às 6 da tarde, a meio-dia, às 8 da noite, eu quero entender como é que é a experiência do usuário, eu quero entender como é que é ser cada um dos funcionários aqui da estrutura, porque do meu Excel eu falar, não, vamos aumentar a segurança, vamos diminuir a alimentação, vamos botar tal varejista, é muito vago. Se eu não estou ali entendendo com propriedade o que está acontecendo, não funciona. Então eu gosto dessa... Voltando para o BTG, eu gosto dessa formação de você sempre começar no back-office, você entender a estrutura. Eu fiquei esse 1 ano e meio no back-office e para mim foi fundamental, porque ao longo do teu processo de crescimento na estrutura, você nunca vai esquecer aquela... que por trás de cada operação que você comprou e vendeu, vai ter uma pessoa que registrou, vai ter uma pessoa que bateu se faz sentido, vai ter alguma pessoa que checou com a bolsa, vai ter outra que registrou, vai ter outra que fez um relatório, vai ter outra que fez um layout, vai ter um cara de tecnologia que criou aquele sistema que você usou. Você vai entendendo que aquele teu clique de simplesmente comprar e vender alguma coisa, tiveram ali uma linha de produção de 50 áreas para mais 1.000 pessoas atuando. Então acho que isso é super importante para o crescimento profissional, na minha visão. Excelente. Acho que eu nem preciso dizer, né? O Ronaldo cobriu bastante coisa, muito bem. Eu acho que vou expandir no seu ponto da estratégia, porque a gente tá dentro de um cenário. À medida que você, vou organizar aqui o pensamento. Eu acho que o que vai sendo exigido de você, como o Ronaldo disse, é sair de um lugar de ter a informação e os dados e transformar esses dados em insights, para tomar decisões, as melhores possíveis, dentro de cenários que você tem muito baixa visibilidade. Eu trabalhei com um professor da MIT, que é o Court, que ele está se aposentando agora, é uma pena, porque eu queria mais 10 anos de carreira para ele. E o curso se chamava Leading Ambiguity, que é liderando na ambiguidade. Hoje eu até diria liderando na hipercomplexidade, porque eu nem sei se é ambiguidade, a gente realmente tem muitas possibilidades de caminhos. Quando você, como um manager, um diretor, vai tomar uma decisão, não necessariamente existe o certo e errado, não necessariamente você tem todas as informações disponíveis que você precisa. E mesmo assim, você tem que tomar uma boa decisão, a melhor possível. E a gente, quando fala de liderança, gestão, hoje a gente fala de muitos elementos que são importantes, mas eu tenho sentido falta da gente falar mais do ponto central dessas posições, que é tomar boas decisões, né? O time, a organização precisa que você tenha
boa decisão, tome boas decisões. E ter uma excelente capacidade de olhar para as informações que você tem disponível, entender os dados, mas transformar esses dados em direcionamento, em boas decisões, em insights que são mobilizadores, que influenciam a organização, que influenciam pessoas, esse é o salto fundamental. Eu acho que isso que faz grandes líderes de organizações de sucesso. Eu adorei, assim, a forma como você começou a estruturar o raciocínio, né? E dá até pra gente pensar num frame aqui. Acho que é algo que vocês podem levar dessa conversa, assim, pensando, né? Da gente pegar dados, disso evoluir para insights, esses insights evoluírem para decisões e essas decisões serem avaliadas em diversos cenários, né? Em cenários possíveis, assim. E eu acho que desses cenários também vem várias avaliações de risco, né? Porque eu acho que no fim do dia, a gente não vai acertar em todas as decisões, né? Isso é impossível, assim. Algumas a gente pode ter todos os dados, todos os insights, tomar as decisões e cair no cenário mais improvável que a gente achava, mas que por motivos fora do controle aconteceu. Então, talvez é muito mais sobre o nível de consciência e de domínio do entendimento dos dados para ter a segurança de que, probabilisticamente, você está tomando, né, talvez a melhor decisão. Faz sentido? Perfeito. Porque, no fim, é sobre fazer um bom balanço sobre trade-offs, prós e contras de cada decisão, encarar dilemas e tomar a decisão com o que você tem. E eu acho que isso é fundamental, porque não adianta você ter a grande ideia, um produto incrível, se você não conseguir desenhar essa boa estratégia. A gente não pode esquecer disso. E eu acho que vem exatamente dessa evolução, de você começar ali no analista, dominando bem dados, saiba ter bons dados também. Se você tiver maus dados, eles nunca vão se tornar bons insights. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Mário, que a gente fala tanto sobre isso na escola executiva do Intel, que tá todo mundo querendo fazer o curso de AI. Mas a gente também tem o curso de ciência de dados. Porque, assim, acho que as pessoas têm que entender que elas têm que dar... Não adianta só ir direto para o ferramental de AI, né? Assim, a gente tem que dar um passo para trás para entender ciência de dados, análise de dados, o que tem de estatística, né, ali por trás, que é o que vai dar o embasamento e o fundamento para aquelas ferramentas de AI funcionarem, né? Não existe bons insights com dados ruins, né? Se sua matéria-prima é ruim, se você não consegue entender seus insights e suas decisões... É o tijolo da casa, né? É o tijolo da casa. Legal. Bom, agora a gente já está partindo para o final. Eu queria pedir para vocês uma pergunta mais aberta, assim, né? Para vocês contarem o que te dá medo e o que te dá também conforto, animação, quando vocês pensam aí nesse futuro super acelerado com inteligência artificial. Cara, o que me dá bastante animação, eu sou otimista, né? Então, eu tenho o pé no chão, mas eu me considero otimista. É a quantidade de possibilidades que a gente tem, né? A velocidade com as quais a vida evolui, a tecnologia evolui, as possibilidades, o que eu adoro o conceitual de eficiência, né? Eu gosto de protocolos, eu gosto de praticidade, eu gosto de eficiência. Então, cara, para mim hoje conseguir ter um ferramental para eu tornar minha vida mais eficiente, poder fazer mais e ter melhor gestão do tempo, cara, é incrível. Os empregos que estão surgindo, as empresas que estão surgindo, as possibilidades que estão surgindo. Eu tenho bastante proximidade com o time de Private Equity do banco, e volta e meia eu fico, e de Venture Capital, e eu vejo a inúmera quantidade de empresas que aparecem com soluções, cara, que são transformacionais, né? Transformacionais do dia a dia. Tem as gigantes, né? Você pode pegar um Uber da vida, etc. Mas também tem as empresas e as tarefas e as funções do dia a dia, e eu acho isso fascinante. Então eu particularmente estou muito feliz de poder estar vivendo nessa fase da história. E em termos de medo, eu acho que no ano passado eu fiz um curso executivo em Harvard, e
pareceu quase que um consenso que o grande medo era, pô, precisamos ter guardrails, precisamos ter controle sobre para onde vai evoluir a inteligência artificial, Mas etc. sobre regulação, né? Regulação e governança de AI. Sobre regulação. Eu não diria medo, mas eu acho que o risco, que para mim, na minha cabeça, fica mais evidente, é como vai caminhar essa regulação, né? Você tem tanto o cenário que pode ser ruim da hiperregulação, de você restringir muito processo criativo, processo de inovação, processo empreendedor, mas também tem um outro lado que você também né, precisa de alguma forma ter algum regimental do's and don'ts, né? Eu tô longe de ser um especialista, eu não vou entrar nesse tema porque eu não sou... Eu não gosto de entrar em temas que eu não domino com algum nível de conhecimento, mas eu diria que seria aí. Mas eu não diria propriamente um medo. Assim, eu particularmente não tenho um medo. Eu acho que já existe ferramental suficiente para coisas ruins acontecerem, né? No final das contas, e no final do dia, temos mais que criar pessoas boas para combater, né? Assim, eu estou botando do lado positivo e negativo. Criar pessoas boas para combater coisas ruins que podem acontecer. No final do dia é isso. Tem que dar mais ferramental positivo, mais inovação, mais empreendedorismo. Eu tô mais desse lado da moeda, assim. Legal, obrigada. E você, Mari, medo e animação, conforto? Tá, vou puxar pelo medo para a gente terminar em alta, e já fazendo o gancho. Eu tenho alguns medos, mas eu acho que o meu medo maior é que o impacto de algumas coisas, eles são muito sutis. E às vezes passam embaixo do que a gente é capaz até, inclusive, de prever e regular. Até quando eu acho que é uma comparação ainda pequena, porque o poder da AI vai ser muito maior. Mas quando eu penso em mídias sociais, eu vou contar essa história. Eu lembro quando começou o WhatsApp, os grupos de família. E aí uma prima virou pra mim e falou assim: ai, gente, que legal que agora a gente tem esse grupo, a gente tá tão mais unido, a gente se fala mais. Corta no tempo, passa 4 anos. Gente, grupos de família é o terror, assim, né? Acho que muitas famílias se distanciaram pelos grupos, muita fake news, Então é uma coisa que começou e a gente falou, nossa, que legal, a gente vai se conectar com os nossos amigos, vai ser muito legal, vai estar mais próximo de todo mundo. De repente, né, hoje a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, democracias em risco, crianças e adolescentes com questões de saúde mental, pais apavorados com que eles têm acesso de informação. Então, esse é um medo, porque é muito sutil. É sutil, vai acontecendo, vai corroendo as nossas relações, vai corroendo as éticas, e eu acho que a AI deixa a gente mais vulnerável, porque, né, hoje você vê algumas coisas produzidas em AI, você já não sabe mais, replica a voz, replica a imagem, essa linha entre a verdade, o fake, o ético, ela está bastante ameaçada, e a gente não vai perceber. Para mim, pelo menos com rede social, acho que quando a gente assustou, o negócio já tinha desandado. Então, esse é o meu medo, no sutil, no que está por baixo do que a gente é capaz até de prever. E aí, menos no que é os trabalhos, né? Às vezes a gente vai para o medo para esse lugar, as pessoas vão perder trabalho. Nesse lugar eu sou animada, é onde nasce minha animação, assim, então o maior peso tá junto ali com meus amigos e colegas. What a time to be alive. Eu não escolheria outro tempo na nossa história do mundo até agora para viver. Acho que a gente vai testemunhar coisas impressionantes, e fico muito entusiasmada com o que vai surgir. Fico muito entusiasmada de ver as máquinas criando as coisas. Eu acho que, de fato, quando a gente começar a ter coisas, as máquinas realmente aprendendo, e a gente ter acesso a coisas que talvez a gente não criaria enquanto humanos, me deixa muito curiosa e entusiasmada. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para ver isso, mas no nosso tempo de vida talvez a gente veja. E fico muito entusiasmada de ver a gente conseguindo entender até o valor do trabalho humano.
colocar a nossa energia na criatividade, no que é diferente, né? Porque eu realmente olho para alguns trabalhos... Qual que é o papel do humano, né, nesse mundo? Assim. Exatamente, porque tem alguns trabalhos que falam, gente, que bom, né? Pessoas não vão mais precisar de fazer algumas coisas. E a gente vai conseguir fazer outras coisas, ou o nosso trabalho vai ficar mais distintivo, mais criativo, mais interessante. Porque sempre vai ser, gente, sempre vai ter o valor. Né? Inventaram cadeira de massagem, mas para quem gosta de massagem, não tem nada como você ir num ritual da massagem, receber uma massagem feita por uma pessoa com velhinhas. Pode ter todas as cadeiras de massagem do mundo, que ainda tem o ritual ali, é especial, né? Esse contato humano. Então, a gente ter essa distinção ainda do que é nosso, também me deixa muito, muito empolgado, que as máquinas vão nos trazer e o que o humano vai se diferenciar e que a gente vai conseguir valorizar ainda mais. Então, what a time to be alive. Legal, ótimo encerrar com essa frase, né? Mari, muito obrigada pela presença, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Ronaldo, muito obrigada também pela presença, por compartilhar com a gente. Muito bom poder contar com vocês. Estão sempre aqui no Intel, né? Super parceiros. Então, muito obrigada. Obrigada, Aninha, pelo convite. Agora eu vou passar com vocês um pouco sobre os slides do nosso curso de AI, para apresentar para vocês. E acho que a gente vai mudar aqui a tela, certo? Bom, então, rapidinho aqui para respeitar o nosso tempo, né, a gente tem aí 8 minutinhos. Eu quero apresentar para vocês o nosso curso de AI for Business. É o curso que o Ronaldo estava mencionando aqui, que ele fez recentemente. Então, dentro do nosso programa, né, de educação, da nossa escola executiva, né, a gente tem programas de inteligência artificial, de ciência de dados e de cibersegurança, né. Quando a gente olha para a nossa metodologia aqui no Intel, a gente tenta trazer muito o ferramental, a prática, o que está acontecendo no mundo real, para a gente trazer como pilares pedagógicos aqui para o aprendizado. Então, a gente usa bastante a metodologia por projetos, a metodologia por problemas, né, que é através de cases, e a gente também estrutura isso através de palestras, de frameworks que as pessoas podem levar de forma estruturada para aplicar no dia a dia. Na nossa escola executiva já passaram mais de 500 executivos aí, né, de todas essas empresas que tem aí no slide. Então, Ambev, BTG Pactual, Agibank, Ativos. Então, são empresas que confiam na gente, né, para estar trazendo essa capacitação, essa formação, atualização em assuntos de tecnologia. E o nosso curso AI for Business é um curso novo. A gente tem aplicado bastante, né, em grandes organizações que querem levar de forma rápida e prática a aplicação ferramental para aumentar a produtividade e eficiência nas organizações, né. A gente já vê aí muitos dados, né, que trazem como os líderes globais acreditam, né, que a AI é super essencial para manter a competitividade da empresa. E acho que esse dado aqui é super interessante, né, sobre como o aumento de AI aumenta a performance de profissionais até com menos experiência em até 43%, né, porque está aumentando ali muito a produtividade e a eficiência nas tarefas no dia a dia. Então, por isso que o nosso curso de AI for Business é bastante focado no uso de ferramentas para potencializar e ganhar eficiência no dia a dia. Então, acho que até um exemplo legal, né, que o Ronaldo falou, foi sair do curso de AI e a primeira coisa é fazer com que seus times comecem a usar e trazer aquilo, né, para o dia a dia dos times, para isso poder ter um impacto e aquilo transparecer mais no resultado geral da área.
A estrutura do nosso curso de AI especificamente, né, o público-alvo, a gente está falando de gestores e profissionais que querem aumentar a sua produtividade para negócios, né, o objetivo do programa é ser capaz de aplicar técnicas e ferramentas de AI com foco em AI generativa. A gente usa bastante a metodologia de Problem-Based Learning, que basicamente é trazer cases, né, e contextos reais para a solução de problema, com atividades bem práticas, tá, através do uso de ferramentas, e a duração do curso é um formato de 1 dia, sendo 8 horas presenciais e 4 horas de autoestudo, né? Então, autoestudo são os materiais que você tem que se preparar para a aula, e aí, durante a aula, é uma aula super intensa, muito imersiva, aqui no Intelli, onde a gente traz os principais cases, tem o ensino ali, né, das teorias e fundamentos, e muitas atividades práticas para colocar a mão na massa e já sair dali sabendo como aplicar tudo isso. Acho que é super importante também falar sobre o que o curso não é, né? Isso é um curso de 1 dia, então é um curso rápido, é um curso prático, né? Quem fizer o curso não vai sair daqui como engenheiro de machine learning ou cientista de dados. Acho que é importante saber, a gente não está prometendo isso, né? Não vai sair daqui sendo capaz de construir um modelo de IA do zero. Tá? É um curso focado para liderar iniciativas estratégicas envolvendo inteligência artificial generativa, para sair sabendo dialogar com áreas técnicas e traduzir necessidades do negócio, utilizando soluções via inteligência artificial, vai ser capaz de prototipar soluções com IA generativa e desenvolver uma visão crítica sobre impactos éticos, legais e sociais de AI. E aqui eu acho que com maior detalhamento, né, do que é a nossa grade curricular, basicamente tem 4 módulos no curso. Então, um módulo focado em tendências de IA e futuro das organizações, um segundo em aplicação de AI generativa, o terceiro traz análise de dados, né, então é um pouco do ponto que a gente falou sobre trabalhar a qualidade dos dados para preparar para a utilização de GenAI. E um módulo super importante, que foi até um ponto que o Ronaldo falou agora no final, né, sobre essa preocupação com regulação e governança, que é para entender como é que está essa história de regulação de AI, né? Então, traz tanto um panorama no mundo, quanto em que momento que a gente está vivendo isso aqui no Brasil. Então, isso é um pouco sobre a estrutura do nosso curso. A gente tem professores aí super especialistas, que têm posições de liderança no mercado, então eles trazem também bastante essa experiência de mercado e cases reais de como que isso está sendo aplicado nas empresas, nos governos, nas instituições. E aí, um resumo, né, a gente está convidando diretores, gestores, líderes para esse programa, que é um dia imersivo, de 8 horas presenciais, 4 horas de autoestudos. A metodologia é Problem-Based Learning, que é a metodologia de casos, e o investimento é de R$ 2.950 para esse programa. E aqui para a turma que fez essa jornada executiva com a gente nos últimos 3 dias, a gente está oferecendo 30% off na compra do curso, então saindo a R$ 2.065. E tem aqui o QR Code para quem quiser se inscrever, comprar esse curso e utilizando esse cupom jornada-exec-30. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em pegar um pouquinho do que vocês viram aqui nos últimos 3 dias e se aprofundar de um ponto de vista mais técnico, com mais experiência, com mais ferramenta, botar a mão na massa disso para tentar levar para o seu dia a dia e para as organizações, está aqui uma oportunidade. E muito obrigada também para quem não conhecia o Intelli, para quem estava acompanhando a gente pela primeira vez, né, online, para quem está aqui em São Paulo, estiver passando por São Paulo, que quiser vir conhecer o campus, a gente está sempre de portas abertas. É a primeira vez que a gente faz isso, que a gente faz um curso aberto, né, online, então para a gente também foi super legal ouvir o feedback de vocês, interagir com vocês ao longo dos dias. Muito obrigada e boa noite.